pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou trazendo um recurso aqui, algumas funções do Excel, para ajudar aí principalmente o pessoal de RH aí a encontrar o número de dias úteis por mês. Às vezes isso aí é importante para fazer cálculo aí de pagamento de vale transporte, de vale refeição, vale alimentação, enfim. Tá? Então a gente vai aplicar aqui algumas funções aqui, a função fim mês, a função de dias, a função de dias úteis, tá? Para a gente poder chegar nesse número aí que a gente precisa, que é o objetivo aqui do vídeo, para poder calcular quantos dias úteis tem cada mês, tá bem? Bom, vamos lá. Eu já preparei uma tabela aqui onde a gente vai fazer as funções, né, as fórmulas. Eu só deixei aqui o primeiro dia de cada mês aqui, tá? O início aqui de cada mês já digitado para a gente poder ganhar tempo aqui nesse vídeo. E aí a gente vai fazer aqui agora, primeiro para preencher o mês automático dele aqui com a função texto, né, e não a função mês. Descobrir qual é o último dia de cada mês. Tem mês que termina no dia 31, tem muitas pessoas que sabem aí, usam alguns truques de dedinhos da mão e tudo mais. Então não precisa também ficar procurando em calendário. Vou fazer uma função aqui para trazer o último dia de cada mês aqui de forma automática. A gente vai contar os dias corridos e aqui os dias úteis, tá bem? Então, com os dias aqui já preenchidos, primeiro a gente vai preencher o mês aqui de cada um. Então, a função que a gente vai usar aqui é a função texto. Vai selecionar aqui a célula onde está digitada a data, ponto e vírgula, e o formato de texto, que é o outro argumento que ele pede, a gente vai colocar entre aspas duplas aqui, 3 vezes a letra M, que é para aparecer o mês. Vou fechar aspas dupla, vou fechar o parênteses, pronto. Janeiro, fevereiro, março, até dezembro, ok? Se eu quisesse que aparecesse o nome todo do mês, eu viria aqui ó, e colocaria mais um M. Ó. Pronto, então aparece o nome completo agora. Vou só alinhar aqui. Perfeito. Então essa parte já está pronta. A gente já descobriu o mês aqui com base nas datas aqui de início. Poderia ser qualquer outra data do mês, tá? Agora a gente vai descobrir aqui o último dia de cada mês. Bom, então aqui a gente vai aplicar a função fim mês, tá? Que é para descobrir o último dia de cada mês, para não precisar ficar olhando no calendário, nem ficar contando em dedinhos aí, tá bom? O Excel já tem essa função específica aqui. Então vamos lá, aqui a gente vai digitar igual, o nome da função é exatamente essa, fim mês. E aqui quais são os argumentos dela? Data inicial, é essa daqui, beleza? Ponto e vírgula, meses. O que é esse meses? Ele está perguntando para você. Eu vou pegar essa data inicial e você quer saber o fim do mês de quantos meses para frente. Se eu digitar 1 aqui, por exemplo, olha o que vai acontecer. Vou fechar o parênteses. Olha, a data aqui do mês de janeiro, ele está pegando o último dia do mês de fevereiro. A data aqui do mês de fevereiro, ele está pegando a data último dia do mês de março. Aqui a referência é março, ele está pegando em abril. Ou seja, quando eu coloco 1, eu estou dizendo para o Excel, você pega essa minha data inicial aqui, conta mais um mês para frente e me traz o fim do mês. Mas não, eu quero saber o fim do mês dessa data aqui, da minha data inicial. Qual que é o último dia dessa minha data inicial? Então aqui eu não vou colocar 1, eu vou colocar 0. Porque eu não quero contar nem um mês para frente. Entendeu? Eu quero saber só a última data, né, a data fim do mês da minha referência de data inicial. Então aqui eu vou colocar 0 e vou apertar Enter. Pronto, agora sim. Ó. Então eu sei que o mês de janeiro acaba no dia 31, o mês de fevereiro desse ano acaba no dia 28, o de março no 31 e assim por diante. Então aqui ele já me trouxe a data, né, o último dia de cada mês específico aqui, janeiro, fevereiro, enfim. Então, agora a gente vai contar aqui primeiro os dias corridos, né? Quantos dias tem cada mês. Ah, Rafael, isso aqui é fácil. Esse aqui tem 31, esse tem 28, esse tem 31. Ok. Como a gente sabe aqui, que aqui é data cheia, perfeito. Que realmente é simples de saber. Agora, se fosse o intervalo entre duas datas, entre dia 17 e dia 30, quantos dias corridos tem entre ele? Então, por isso que a gente utiliza a função dias, porque tem uma dica aqui para vocês. Ó. Porque se eu simplesmente vir aqui ó, e colocar igual dias, ó, retorna o número de dias entre duas datas.
Então vou colocar aqui, ó, data final, ponto e vírgula, outro argumento, data inicial. Se eu apertar Enter aqui agora, olha o que vai acontecer. Então ele fala que tem 30 dias corridos. E não tem, tem 31. Porque essa função dias, ela pega os dias entre as duas datas, entre a data final e entre a data inicial. Ou seja, como se fosse subtraindo. 31 menos 1, 30. 28 menos 1, 27. E não é isso que eu quero. Eu quero saber quantos dias corridos tem. Eu não quero saber a diferença de dias, né? Eu não estou subtraindo uma data pela outra. Então, aqui tem uma dica que é o seguinte. Você pode utilizar a função dias, como a gente fez aqui. Só que aqui no final, ó, você põe mais 1. Por quê? Porque ele vai recuperar esse dia que ele está subtraindo. Então, aqui na hora que eu dou Enter agora, ó, aqui ele colocou em formato de data. É só a gente selecionar. Vim aqui e põe geral. Pronto. Agora sim, ó. O mês de janeiro tem 31 dias. O mês de fevereiro tem 28. De março, 31. E assim por diante, tá? Então, sempre que vocês forem usar a função dias, realmente prestem atenção nisso. Se você quer contar quantos dias tem entre uma data e outra, ou se você quer considerar o total de dias. Aí você tem que digitar esse mais um para ele não subtrair um dia aí do seu intervalo da sua fórmula, ok? Pronto, então aqui a gente já tem o mês, já tem a data inicial de cada mês, a data fim de cada mês e quantos dias corridos tem de cada mês. Tem 31, 28 e assim por diante. Agora sim, o que a gente vai fazer aqui é a função de dias úteis para poder ajudar aí as empresas para que elas saibam quantos dias úteis tem em cada mês, né? E para poder calcular, enfim, vale transporte, vale alimentação, seja lá o que ela precisar pagar aí, né, com base em dias úteis, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai digitar aqui, ó, igual a função dia trabalho total. Essa é a função. E aqui ela tem dois argumentos obrigatórios e um argumento que é opcional. Quando que eu sei que o argumento é opcional ou obrigatório? Quando ele tiver entre chaves aqui, ó, então é porque ele é opcional. Quando ele não tem nada, simplesmente está digitado, está escrito aqui os argumentos, é obrigatório. Então eu preciso ter, para mim reconhecer quantos dias úteis ele tem, eu preciso ter aqui ó, uma data inicial, que é essa minha aqui. Um outro argumento, data final. Pronto. Aí, ó, ele tem um outro argumento aqui, ó, que ele está entre chaves, que é o feriados. Então, esse é opcional. Eu quero considerar os feriados para me saber quantos dias úteis tenho ou não quero. Se a gente quisesse, a gente teria que ter uma tabela aqui, ó, com todos os feriados do ano, iria selecionar elas. Depois eu vou fazer um exemplo aqui para vocês verem. Mas nesse exemplo aqui, ó, não, eu não vou considerar feriados, ok? Eu vou simplesmente quero saber os dias úteis que tem entre um mês e outro, tirando sábado e domingo apenas, tá? E quantos dias úteis tem em cada mês. Então eu vou fechar o parêntese e vou dar Enter. Pronto. Então aqui, considerando apenas dias úteis de segunda a sexta, não levando em consideração feriados, considerando dias não úteis apenas sábado e domingo, janeiro tem 21 dias úteis, fevereiro tem 20 dias úteis, março tem 23 e assim por diante. Então aqui se você paga, sei lá, R$ 10 de vale transporte para os seus colaboradores, aqui ficaria fácil você fazer a conta, né? Para você saber quanto que você teria que pagar por mês para cada um. Ó, então 210 nesse mês. Aqui. Opa. Aqui eu vou só copiar. Ó. Então, em janeiro você pagaria 210, em fevereiro 200, aqui 230 e assim por diante, ok? Isso se a gente fizesse o cálculo em reais aqui, né? Aqui como se fosse valor padrão e aqui o valor total com base nos dias úteis. Era esse o dinheiro que você teria que desembolsar. Isso aqui serviria para qualquer outro cálculo que você precisasse fazer, tá bem? Agora a gente vai fazer o exemplo que eu falei, considerando que a gente não, vamos contar os feriados de cada mês, tá? Eu não vou colocar os feriados aqui, eu vou simular só algumas datas, ok? 1/5, 1/7, 5/8,
15/9, 3/3, enfim. Vamos supor que esse aqui fosse as minhas datas de feriados, tá? Do ano todo. Até porque além dos feriados nacionais, cada empresa aí tem os seus feriados nas suas cidades, né? Feriados aí municipais ou algum outro evento que é considerado feriado e considerado não dia útil aquela data, tá? Vou só formatar como tabela aqui. Pronto. Tirar o filtro. Agora a gente vai fazer essa mesma fórmula aqui, ó, considerando dias úteis. Então, só para vocês terem uma ideia de como os valores vai mudar, ó. Eu vou fazer uma autossoma aqui, ó. Essa era a minha referência. Eu vou copiar. Vou colar especial valores. Pronto, para mim ter essa referência aqui, ó. Então, sem contar os feriados, esse era o valor total que eu iria desembolsar no ano, com um valor padrão de R$ 10 para cada dia útil. Agora, considerando essas datas aqui como sendo feriados, vamos ver qual que vai ser o valor total disso daqui, ó. Então, a gente vai refazer essa função aqui, ó. Igual, dia trabalho total, os mesmos argumentos, ó. Data inicial, ponto e vírgula, data final. E agora sim eu vou usar, ó, essa outra referência que é aqui, ó, de feriados. Tá vendo? Então eu tenho uma tabela aqui de feriados do ano todo. Um exemplo, tá, gente? Então eu clico aqui, pronto. Dei a minha referência aqui de feriados. Vou fechar, vou dar Enter. Pronto. Você vê que já mudou alguma coisa aqui, ó. Vamos ver quanto que tá dando agora o valor que eu vou desembolsar no ano todo. Vou fazer a autossoma aqui. Ó, 2.560. Então você vê que era 2.600, ó, já caiu R$ 40 aí, ou seja, diminuiu já 4 dias aí na minha quantidade de dias úteis. Ah, Rafael, mas aqui, ó, tem 5. Por que diminuiu só 4? Porque provavelmente algumas dessas datas aqui já era sábado ou domingo. Então, tanto faz. Só vai fazer diferença se esses feriados aqui forem dia de semana, para poder reduzir aqui, ó. Vamos só verificar se algum desses era realmente sábado ou domingo. Bom, e aí pra gente verificar se um desses dias aqui é sábado ou domingo, a gente tem duas formas, né? Primeiro, a gente usar aqui uma função dia da semana, que o argumento dele é o número de série é a minha data, e aqui ponto e vírgula, retornar tipo. Ou seja, domingo é o dia 1 e 7 é o dia sábado. Tá vendo? Aqui, ó. Domingo, dia 1, sábado, dia 7. É assim que ele vai contar, de 1 a 7. Eu vou pegar essa referência mesmo, tá? Então, pronto. Vou dar Enter. Aí, ó. Aqui ele colocou como data. Eu venho aqui e ponho como geral. Pronto, ó. Então, dia 1 é domingo, ó. Então, tem um domingo mesmo aqui entre eles, tá vendo? Então, por isso que ele contou só 4 aqui, ó. Ele diminuiu só 4 aqui, ó. 2.600 menos 2.560, R$ 40. Como cada um é 10, então diminuiu só 4, ó. Então não fez diferença, ó. Os outros aqui, ó, 6, 5, 5, então não são nem sábado, nem domingo. Quer ver, ó? Vamos fazer de uma outra forma aqui, ó. A gente pode apagar aqui, ó. Igual. Seleciona aqui a mesma data, pra gente fazer aqui do lado. Seleciona a coluna, vem aqui, ó, no personalizado, ó. E aqui, ó, a gente põe aqui, ó, escreve D, D e D. Dá OK. Pronto, ó. Então aqui, ó, 1 do 5 é no domingo, essas duas datas são numa sexta, essas duas são numa quinta. Tá vendo? Então por isso que ele contou, diminuiu só 4, ó, porque uma dessas datas já era domingo, quer ver, ó? Agora eu vou mudar aqui, ó, para 2 do 5, como se o feriado fosse 2 do 5. Ó, tá vendo, ó? Aí ele caiu para 2.550. Então antes era 2.600, agora 2.550, porque ele considerou, ele diminuiu, ó, esses 5 dias úteis do total, tá? Então essa é a função de dias úteis. Você pode fazer ela considerando os feriados, que é recomendado. Você faça a sua lista aqui, né, de feriados do ano todo, com os feriados corretamente, e ele vai contar para você quantos dias úteis tem cada mês, considerando os feriados, ó. Aqui fevereiro, ele está considerando 20. Se eu falar que 17/2 é feriado, tá vendo? Aí ele está considerando só 19 dias úteis. Então ele vai subtrair dos dias corridos do mês tanto os sábados e domingos como os feriados daquele mês.
E aí você coloca o seu valor padrão e você tem aqui o valor total que você tem que pagar para os seus funcionários. Como eu falei, seja vale transporte, vale alimentação, qualquer um desses benefícios que seja atrelado aos dias úteis de cada mês. Tá bem? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Deixe de comentar aqui embaixo se você já conhecia essa função, se você usa, né, as funções que a gente utilizou aqui, função fim-mês, a função dias total, né, até para achar também esses feriados aqui, tá? Não deixe de curtir e compartilhar o vídeo aí para que ele possa chegar ao maior número de pessoas possíveis, tá bem? Então a gente se vê em breve aqui em mais um vídeo aqui no canal. Um abraço e até mais.